Até quando você vai viver com a sombra do amanhã eu começo pairando sobre a sua cabeça? A vida de Sêneca nos mostra que o tempo é o nosso bem mais escasso e desperdiçá-lo é o maior dos desperdícios. Cada instante que você joga para o futuro é um assalto à sua própria existência. Suas tarefas se amontoam, suas promessas se acumulam e a sua vida se transforma em um emaranhado de pendências. Você se torna um prisioneiro do seu próprio amanhã. E o labirinto da procrastinação é uma prisão da qual a maioria jamais escapa. O que Sêneca ensina é que não existe um depois garantido. Não se engane, o depois é uma ilusão que a mente cria para justificar a inação. É um refúgio para os covardes que temem enfrentar a si mesmos. O depois não existe. O único tempo que você tem é este, o presente. E a cada segundo que você adia, o universo está rindo da sua impotência. Você tem a chance de moldar seu destino agora e está trocando isso por mais um dia de vazio. O que você vai fazer com isso? Vai continuar a se lamentar ou vai finalmente agir? A desordem se instalou. Ela não está apenas na mesa de trabalho, no calendário esquecido ou na bagunça do quarto. Ela se infiltrou na sua mente, envenenou suas escolhas e drenou a sua vitalidade. Você sente uma força interior que clama por expressão, mas essa força está dispersa e sem rumo. O motivo é simples. Você não tem um plano de batalha. Falta direção, falta ritmo, falta disciplina. Sêneca diz que a organização da vida não é um ato superficial de arrumar objetos. É um processo profundo de purificação da alma. É como varrer o templo onde o seu verdadeiro eu habita. O caos do mundo ao seu redor é apenas um sintoma do caos que reside em seu interior. A sua vida está desorganizada porque a sua mente está bagunçada. Você vive reagindo aos acontecimentos, como um escravo das circunstâncias. É hora de se libertar. É hora de você assumir o leme, de conduzir o seu próprio navio em vez de ser levado pela correnteza. Cada pequena escolha que você faz é um reflexo de quem você se tornará. Se o seu exterior é uma bagunça, o problema maior está dentro. E ninguém vai limpar essa bagunça por você. Sêneca é claro. Ou você se organiza por vontade própria, ou o mundo se encarrega de fazê-lo à força, de uma maneira muito mais brutal e dolorosa. Quantas vezes você já sentiu a necessidade de mudar, mas não sabia por onde começar? É uma sensação incômoda, um desconforto silencioso que se manifesta como uma gaveta que não fecha direito. Você a empurra, finge que está tudo bem, mas sabe que mais cedo ou mais tarde, ela vai se abrir e revelar toda a bagunça que você escondeu. Sêneca nos alerta para não pular direto para essa ação. Não adianta comprar agendas, fazer listas intermináveis ou assistir vídeos motivacionais se o seu interior ainda está uma bagunça. A procrastinação volta, a ansiedade aumenta e você se sente derrotado por si mesmo. Sêneca nos adverte que tentar mudar sem reflexão é como pintar uma parede cheia de mofo sem tratar a umidade. A tinta esconde o problema por um tempo, mas a podridão continua crescendo por baixo. A verdadeira mudança não começa com o fazer, mas com o enxergar. E para enxergar é preciso ter a coragem de parar, de silenciar o barulho do mundo e de se sentar consigo mesmo. Sêneca nos desafia. Onde foi que me perdi? Refletir é mais do que pensar, é encarar a si mesmo no espelho, sem julgamento, sem máscaras. O desconforto que você sente é o guia que aponta para onde a mudança precisa acontecer. A sua mesa cheia de papéis, o seu guarda-roupa entulhado, a desorganização ao seu redor. Tudo isso são reflexos de decisões adiadas, de culpas empilhadas. Sêneca exige que você faça um inventário emocional. Descubra quais crenças velhas você carrega e se livre delas. Quais desculpas você tem repetido para justificar a sua inação. Este processo não é fácil, mas é a única maneira de se libertar do peso que o impede de avançar. Sêneca sabia que a reflexão é o ponto de ruptura entre uma vida reativa e uma vida intencional. Sem ela, você continuará correndo em círculos. Muitos de nós vivemos sob a ilusão de que a vida se organizará sozinha, que com o tempo tudo se encaixa. Essa é a mentira que mantém as pessoas presas por anos. Sêneca nos lembra que a vida não se organiza por inércia. Ela precisa de um mestre. Sem direção, o talento mais promissor se perde.
Sem estrutura, o sonho mais forte se desfaz em pó. Você pode passar décadas vivendo o roteiro que outros escreveram para você, seguindo padrões que nunca escolheu, ocupando espaços que nunca foram seus. Por fora, pode até parecer que está tudo bem, uma carreira, uma rotina, algumas conquistas, mas por dentro algo grita. Viver sem direção é como morar em uma casa que outra pessoa projetou. Você até aprende a decorar os cômodos, mas as janelas são tortas e as portas não fecham direito. Em algum momento, o desconforto se torna insuportável e você percebe: eu preciso reconstruir isso do zero se for preciso. Assumir a direção é tomar posse de si mesmo. Sêneca diz que é hora de parar de pedir permissão para ser quem você é. A partir do momento que você assume o leme, não há mais a quem culpar. A culpa se transforma em poder, e este é o momento mais solitário, mas também o mais libertador da sua vida. O controle para Sêneca não é se tornar um robô da disciplina. É fazer escolhas conscientes e saber o porquê de cada passo. É acordar e saber que o seu tempo é sagrado e que cada ação sua está construindo ou destruindo algo. A visão é a planta da sua vida. Uma vida sem propósito é como um prédio sem planta. O esforço se acumula, mas o resultado nunca satisfaz. O seu cansaço não vem do esforço, mas da falta de sentido. Sêneca nos implora: pare de terceirizar o seu caminho. A sua planta é sua e a construção é sua. E só você pode decidir o que permanece e o que precisa ser demolido. Existe um tipo de esgotamento que não é um colapso, mas uma deterioração lenta e silenciosa da mente e do corpo. Sêneca nos avisa sobre os perigos da inação. Quando você para de usar sua mente e seu corpo de forma consciente, a vitalidade se esvai. Em um primeiro momento, você sente apenas um cansaço vago. A concentração falha, a memória falha e o corpo começa a pesar. Você não se reconhece mais no espelho. A apatia substituiu o vigor. Isso acontece de forma discreta, como uma planta que morre aos poucos porque ninguém a regou. O problema não é o descanso, mas o repouso sem propósito. A vida moderna nos empurra para a busca obsessiva por conforto. O corpo feito para o movimento fica aprisionado em cadeiras. A mente feita para pensar e criar é soterrada por distrações vazias. Quando percebemos que algo está errado, buscamos soluções mágicas, suplementos, planners, listas. Mas nada disso funciona se você continuar tratando sua vitalidade como algo secundário. A energia vital não é comprada, ela é gerada pelo uso consciente do corpo e da mente. Sêneca nos encoraja a ler um livro com atenção, a refletir sobre algo difícil, a nos mover mesmo sem vontade. O uso não desgasta, ele fortalece. O verdadeiro desgaste vem da negligência e da estagnação. Por mais confortável que a paralisia pareça, ela cobra um preço alto, a perda progressiva da sua potência. Sêneca nos pergunta: quando foi a última vez que você se desafiou de verdade? A mente precisa ser estimulada e o corpo precisa ser desafiado. A ação não exige grandes gestos, mas exige intenção. O verdadeiro repouso, nos diz Sêneca, é o que vem depois do uso. É o sono de quem se esgotou criando, pensando e vivendo. A mente parada cria labirintos de preocupação. O corpo inativo acumula tensão. A alma desocupada se perde em angústia. Você não nasceu para ficar à margem de si mesmo. Foi feito para a ação, não para a espera. Não espere a motivação. Ela é uma consequência, não um ponto de partida. Há uma verdade desconfortável que Sêneca nos força a encarar. A diferença entre o que você deseja e o que você vive não é sorte ou talento, mas ação. Não uma ação esporádica, mas uma ação deliberada e repetida, mesmo e especialmente quando a vontade falha. É aí que o verdadeiro sucesso é forjado. Não nos dias fáceis, mas naqueles em que tudo pesa e ainda assim você se move. A ideia de que o sucesso é uma explosão de inspiração é uma mentira que enfraquece a maioria das pessoas. O que transforma uma vida é a soma de pequenos atos contínuos, aparentemente banais, que você repete quando ninguém está olhando. Sêneca nos ensina que o sucesso não é um evento, é um padrão de comportamento. É uma construção feita de tijolos colocados todos os dias. A dificuldade reside em suportar a repetição,
em permanecer fiel ao processo quando os resultados ainda não se manifestaram. O seu cérebro, nos explica Sêneca, busca o conforto e a dopamina fácil. Por isso, cada vez que você se força a fazer o que precisa ser feito, mesmo desejando adiar, você está educando sua mente. Está ensinando a ela que você está no comando, não ela. E essa é a forma mais poderosa de força interior, agir por escolha e não por impulso. Sêneca não pede perfeição, mas constância. Se você observar qualquer pessoa que construiu algo de valor, verá este padrão. Não é glamour, é disciplina, não é genialidade, é insistência. A ação diária é uma gota d'água caindo sobre a pedra. Sozinha, ela parece pequena, mas com o tempo, fura o que parecia intransponível. A grande transformação acontece quando você entende que agir não é algo que se faz quando tudo está alinhado. É o que você faz para que tudo comece a se alinhar. Nos dias bons, a ação o impulsiona. Nos dias ruins, ela o ancora. Sêneca nos ensina que quando você transforma a disciplina em um hábito, ela se torna a ponte entre o que você é e o que você pode se tornar. A cada dia em que você se obriga a dar mais um passo, você está afirmando que não será mais refém da procrastinação, do medo ou da letargia. Você escolhe agir, e essa escolha repetida é o verdadeiro segredo do sucesso. Um dos maiores venenos da nossa era, segundo Sêneca, é a pressa disfarçada de exigência. Queremos tudo instantaneamente, a mudança imediata, o resultado no primeiro dia. E quando isso não acontece, nos rotulamos como fracassados, nos chamamos de incapazes. Sêneca nos adverte que essa visão nos transforma em pessoas que desistem rápido demais. A mente, em sua busca por atalhos, nos empurra para os extremos. Ou estamos acertando, ou estamos fracassando. Essa visão superficial transforma a jornada em um julgamento constante e sufoca qualquer tentativa de crescimento. A verdade que Sêneca nos ensina é que a vida real não acontece nos extremos, mas no meio, no espaço imperfeito, onde há tentativa, erro, ajuste e, acima de tudo, persistência. Ninguém constrói uma vida nova com um único passo, e ninguém mantém uma mudança baseada apenas na euforia. Tudo o que é sólido nasce devagar e cresce aos poucos. O progresso verdadeiro acontece no silêncio, na repetição de escolhas quase invisíveis, feitas mesmo nos dias em que você não se sente pronto. A cultura do resultado imediato nos treinou mal. Ela nos faz sentir fracassados se não mudamos tudo em uma semana. Mas Sêneca sabia que o crescimento verdadeiro é discreto. Ele não é feito de momentos grandiosos. É construído no dia comum, na repetição do que importa. Pensar em construção é aceitar que haverá dias lentos, dias em que nada parece se mover, dias em que você estará cansado demais para progredir. O progresso não é linear, ele é orgânico e humano. O que importa não é o quanto você avança em um dia, mas o quanto você se mantém comprometido mesmo nos dias em que tudo parece parado. Sêneca nos lembra que construir exige paciência e presença. Porque se você estiver atento, perceberá que até a menor pedra colocada hoje tem seu papel na estrutura final. O erro não está em falhar, mas em pensar que o valor da sua construção depende da velocidade com que ela cresce. A vida, quando construída com intenção, não precisa de pressa. Ela precisa de continuidade, e é isso que você oferece cada vez que escolhe não desistir. Você não está falhando por preguiça ou falta de força de vontade. A maioria das suas falhas tem uma causa muito mais poderosa. Você está tentando viver uma nova vida em um ambiente que o empurra para os velhos padrões. Sêneca nos diz que é como tentar plantar sementes em solo seco e esperar que floresçam. A culpa não é da semente, mas da terra, das condições. Acreditamos que, para mudar, precisamos sentir vontade e esperamos por um dia mágico em que a motivação brote do nada. Mas Sêneca nos avisa que a motivação é frágil e depende de muitas variáveis. E quando essas condições não se alinham, o velho comportamento retorna. É por isso que o ambiente é tão crucial. Ele é o chão onde a sua mudança pisa, o espaço onde as suas intenções criam raízes ou secam. Se você vive em um ambiente desorganizado, com estímulos constantes, pessoas que não respeitam seu processo e ruídos que o distraem, como pode esperar clareza mental? Como exigir consistência se tudo ao seu redor
o empurra para a dispersão. O seu quarto, a sua mesa, a sua rotina, o seu celular, as suas conversas. Tudo isso compõe o campo de batalha, onde a sua disciplina vive ou morre. Sêneca nos diz que o ambiente certo não é um luxo, mas uma estratégia. Ele serve para lembrá-lo do que importa quando você esquece, para facilitar o que é certo e dificultar o que o afasta do seu caminho. Você não precisa transformar tudo de uma vez, apenas faça pequenos ajustes com intenção. O estoicismo de Sêneca não depende da emoção do dia, mas da preparação. E preparar o ambiente é como preparar a alma. Quando você arruma o espaço ao seu redor e se cerca do que reforça quem você quer ser, o esforço se torna mais leve. A ação vem com mais fluidez. Que o melhor de tudo, você para de depender da motivação, porque o seu ambiente trabalha por você. Ele o conduz mesmo quando a sua mente hesita. Sêneca nos ensina que a disciplina não nasce da força, ela nasce do suporte. Nem toda a bagunça da sua vida vem de dentro. Sêneca nos alerta que às vezes o caos nasce nas vozes ao seu redor, nas pessoas que você permitiu que se aproximassem demais, nas relações que, em vez de somar, apenas drenam a sua energia. É preciso coragem para admitir que existem vínculos que não o constroem, que apenas o ocupam, o desviam e o adoecem. São relações que, por respeito a memórias ou por medo de perder a aprovação alheia, você mantém vivas, mesmo sabendo que já perderam o sentido. Organizar a sua vida exige que você reavalie com quem você caminha. Sêneca é categórico. Ninguém constrói uma nova estrutura cercado por quem vive demolindo as suas bases. O enfraquecimento não precisa vir de brigas abertas ou ataques diretos. Às vezes ele vem do excesso de crítica, da indiferença ao seu crescimento, da ironia disfarçada de brincadeira. É um veneno sutil. Você começa o dia disposto, mas basta uma conversa, uma mensagem, e tudo parece mais pesado. Sêneca nos lembra que precisamos estar atentos, porque o que o atrasa nem sempre é visível. A solução não é brigar, mas colocar limites. O limite não é uma punição, é uma proteção. É você dizendo: este espaço dentro de mim agora tem um novo valor, e este valor exige cuidado com o que entra, com o que permanece. Sêneca nos diz que devemos escolher nossos vínculos como escolhemos nossos alimentos. O que você consome emocionalmente se torna parte de você. Você precisa começar a se perguntar: esta relação me fortalece ou me enfraquece? Há pessoas que o ajudam a crescer apenas com a presença delas. Elas não cobram, não pressionam, não competem. Apenas existem com respeito e apoio. E há outras que fazem o contrário. O seu dever é identificar cada uma. Sêneca nos encoraja a ter a coragem de desapontar aqueles que se acostumaram com a sua disponibilidade total. Limitar relações que o fazem mal não é egoísmo, mas responsabilidade para com a sua própria energia. Crescer é, muitas vezes, decepcionar quem não está crescendo com você. Você diz que não tem tempo, mas Sêneca nos pergunta se você já parou para observar como está usando as horas que tem. A maioria das pessoas vive com a sensação de que o dia é curto, mas a razão raramente está na quantidade de tarefas, mas na forma como elas são escolhidas. Quando você vive no modo automático, você reage ao que aparece em vez de agir com intenção. O seu tempo escorre como areia entre os dedos, presente, mas incontrolável. Sêneca nos ensina que organizar o dia não é encher a agenda de compromissos, é limpar o que não faz sentido. É escolher o que importa antes que o mundo escolha por você. A forma como você acorda define o seu dia. Se você levanta no susto, agarra o celular e mergulha no ruído das mensagens e redes sociais, você está preparando sua mente para viver em reação. Você começa o dia no caos e o caos o consumirá. A organização do tempo, para Sêneca, não é sobre rigidez, mas sobre liberdade. Ao colocar as coisas certas no lugar certo, você cria espaço para respirar, pensar e sentir. Você não precisa se tornar um robô. Você precisa tomar posse das suas horas. Sêneca nos ensina que o tempo é nosso bem mais precioso, porque é o único que não volta. Você pode perder dinheiro, mas o tempo perdido nunca retorna. Sêneca quer que você trate as suas horas com o mesmo respeito com que trataria algo raro e sagrado. Comece a observar como você preenche os seus dias.
Que tarefas você cumpre apenas para não desagradar os outros, enquanto abandona o que seria importante para você? A transformação está nos detalhes, nos minutos entre uma coisa e outra, no que você deixa entrar e no que você escolhe cultivar. Sêneca nos lembra que organizar o dia é um ato de respeito por si mesmo. É você dizendo: minha vida vale o meu tempo, e por isso não vou mais desperdiçá-lo com o que não me constrói. Viva como quem sabe que o tempo é limitado, e por isso, precioso demais para ser vivido no piloto automático. Você já sentiu um cansaço que não entende? Um peso invisível que o acompanha, mesmo quando não há problemas à vista? Sêneca nos explica que esse peso, muitas vezes, não vem do que você está fazendo, mas do que você está carregando sem perceber. São dores que não são suas, expectativas que não foram escolhidas, culpas herdadas e cobranças silenciosas. Sêneca nos diz que uma vida desorganizada muitas vezes começa com esse acúmulo emocional não filtrado. Você não está exausto só pelo que faz, mas por tudo o que sente que deveria fazer, ser ou suportar. Desde cedo, aprendemos a nos responsabilizar pelo bem-estar dos outros, pelas emoções alheias, por manter a harmonia, mesmo que isso custe a nossa paz. Nos tornamos bons em resolver os problemas dos outros, mas péssimos em reconhecer os nossos próprios limites. Com o tempo, isso vira um hábito: absorver o desconforto dos outros e sentir culpa por não conseguir salvar todo mundo. O problema, segundo Sêneca, é que essa postura constante não é generosidade, mas autoabandono. Organizar a vida é também aprender a devolver o que nunca foi seu. É reconhecer onde você termina e o outro começa. Sêneca nos lembra que você pode ser presente sem ser depósito, pode ser apoio sem ser a base de tudo. Pode amar alguém profundamente e, ainda assim, não carregar a dor que cabe ao outro atravessar. Sêneca foca no que está sob nosso controle. O que o outro sente, escolhe ou acredita está fora desse campo, e ainda assim, insistimos em tentar ajustar o mundo ao nosso redor. A verdadeira força está em aceitar que cada um tem sua estrada. Pare de tentar controlar o que não é seu. Pare de se sentir responsável por um silêncio que não é seu. Pare de seguir impulsos para evitar o desconforto de alguém. Essa autocobrança silenciosa se empilha, e o que era para ser leve vira um peso crônico. Para mudar, você precisa de coragem. Coragem de desapontar, de se afastar, de proteger a própria energia. Sêneca nos ensina que limitar relações que o fazem mal não é egoísmo, mas responsabilidade para com a sua própria construção. Existe um momento, quase sempre invisível, em que você sabe exatamente o que precisa fazer. Mas então a mente começa a negociar. E se não der certo, você pode fazer isso mais tarde. Talvez seja melhor esperar. Sêneca nos avisa que essas vozes não gritam, elas sussurram, e por isso são perigosas. Elas se vestem de lógica e de cuidado, mas são apenas desculpas. Cortinas de fumaça criadas por uma parte de você que teme o desconforto da mudança. A sua mente é uma ferramenta poderosa, mas também é uma contadora de histórias. E muitas vezes, ela prefere repetir narrativas antigas a encarar o risco de uma transformação real. Ela quer o conhecido, o seguro, o repetido. Sair desse lugar exige confronto, e é nesse momento que ela ativa o sistema de proteção. Sêneca sabia que a diferença entre quem muda e quem adia eternamente está na habilidade de ignorar essas desculpas internas. O estoicismo não prega a luta contra os pensamentos, mas o fortalecimento da ação apesar deles. Sêneca nos diz para agir apesar da desculpa. Treinar-se nisso é um exercício diário, é aprender a reconhecer o pensamento sabotador e seguir mesmo assim. Não se trata de calar a mente, mas de não deixá-la comandar. Toda vez que você cede a uma desculpa, você reforça o caminho da inércia. Mas toda vez que você age apesar dela, você reescreve esse caminho. Sêneca nos pergunta: e se a prontidão for justamente o que nasce depois da ação e não antes? Você não precisa acreditar em tudo o que pensa. Pode agradecer à mente pela tentativa de protegê-lo e ainda assim seguir em frente. Pode ouvir a desculpa e escolher ignorá-la. Pode sentir a dúvida e, mesmo assim, agir. Você não é o que sente nos momentos de hesitação.
Você é o que faz apesar deles. A disciplina mental não é a ausência de desculpas, é a decisão firme de não viver sob o comando delas. E quanto mais você treina isso, mais livre se torna. Há uma diferença imensa entre viver por decisão e viver por dever. Sêneca nos ensina que, embora externamente possam parecer semelhantes, internamente são opostos. Quando você age por escolha, mesmo o que é difícil carrega um sentido, a presença, direção e um porquê que sustenta o esforço. Quando você age por obrigação, mesmo as tarefas simples se tornam um peso. Você se sente arrastado pela vida, empurrado por demandas que não escolheu, cumprindo tarefas como se estivesse sempre em dívida com alguém. A verdade é que muitas pessoas vivem assim, cumprindo papéis, seguindo rotinas e reproduzindo hábitos que foram herdados ou impostos. Elas acordam porque têm que, trabalham porque não tem outro jeito. Sêneca nos adverte que esse modo de viver suga o brilho da existência. A vida se torna uma sequência de obrigações sem conexão com o que faz o coração bater mais forte. O problema não está em fazer coisas difíceis, mas em fazer sem saber por quê. Organizar a vida para Sêneca não é apenas criar uma rotina produtiva, é limpar o excesso de obrigações não questionadas. É olhar para a sua agenda e se perguntar: essa tarefa representa algo que eu quero ou algo que eu apenas aceitei? A ação sem sentido é como remar em um barco furado. Exige esforço constante, mas nunca o leva a lugar algum. Sêneca nos ensina que viver bem não é viver sem dor, mas viver com sentido. E o sentido não se encontra esperando por um grande propósito. Ele se constrói dia após dia na escolha de fazer o que precisa ser feito com consciência. Quando você decide cuidar do corpo, não por medo da crítica, mas por respeito ao seu próprio templo. Quando escolhe silenciar a mente, não porque é moda, mas porque reconhece o valor da paz interior. Cada uma dessas escolhas é um tijolo na construção de uma vida autêntica, e com o tempo, isso transforma tudo. Você começa a sentir que está dirigindo a sua própria jornada. A sensação de estar vivendo por decisão é uma das mais poderosas que existem. Ela não elimina as dificuldades, mas devolve a dignidade. A vida não é uma obrigação, é uma construção, e cada ação feita por escolha é uma pedra colocada com firmeza na estrada que leva ao que você realmente deseja viver. Você não precisa de mais uma tentativa explosiva. Sêneca nos avisa que a maioria dos novos começos são apenas surtos de emoção que terminam no primeiro tropeço. Talvez tudo o que você precise neste momento seja de uma decisão que não grite, que não busque atenção, que não precise ser compartilhada com o mundo. A mudança verdadeira, segundo Sêneca, começa sem alarde, nos bastidores da rotina. Chega de viver de surtos, de começar tudo de novo com fúria e desespero, para depois ver tudo desmoronar pela ausência de base. A vida não se reorganiza na força do impulso. Ela se transforma com estrutura, e a estrutura se constrói devagar. A maioria das transformações que você admira nos outros não foi feita sob os holofotes. Foi feita nos dias comuns, quando a motivação era nenhuma. E ainda assim, a pessoa escolheu continuar porque entendeu que a consistência é mais poderosa do que a empolgação. O quão inspirado você esteja hoje, não importa se amanhã você abandonar tudo por falta de estrutura emocional. Por isso, Sêneca nos convida à estabilidade, ao passo firme, ao recomeço que não depende de adrenalina, mas de intenção profunda. Você já começou muitas vezes, já prometeu, já se emocionou. Cada tentativa deixou rastros e aprendizados. Mas agora é hora de começar de outro lugar, um lugar mais calmo, mais maduro. Um começo que não seja movido pela raiva ou pelo medo, mas pelo reconhecimento de que está tudo bem recomeçar. Sêneca não pede perfeição, mas presença. Ele pede o compromisso diário com o essencial. E o essencial é viver com clareza, fazer com verdade, escolher com firmeza, mesmo que em silêncio. A vida se organiza como um jardim plantado aos poucos, regado todos os dias, mesmo nos que parecem improdutivos. Você não precisa se mostrar pronto, precisa apenas estar disponível para refazer, para ajustar, para recomeçar, sem o peso de todas as vezes que falhou. Porque não é sobre vencer rápido,
é sobre não desistir do que é verdadeiro. E o que é verdadeiro em você sabe que há uma vida mais alinhada, mais organizada, mais sua, esperando para ser construída.